diferente dos outros, eu cheguei agora há pouco, eu não sei como é que foi as apresentações anteriores, só vi agora do Daniel. No meu caso aqui, eu fiz algumas anotações que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O pessoal, Ulisses, todo mundo me deu bastante liberdade para eu falar o que eu achasse mais importante. Obviamente, acho que todo mundo tem a seguinte dúvida, o que fazer hoje, né? E aí, tudo bem, Fábio? Beleza? O que fazer hoje? Onde estão as oportunidades, né? Eu acho que a Bolsa Brasileira, ao contrário das outras do mundo este ano, ela teve um desempenho positivo, pelo menos em reais, né? O dólar ele subiu. E várias empresas ao redor do mundo, várias bolsas ao redor do mundo estão negativas, né? Faz um mês, aí, uns 2 meses, que as bolsas do mundo entraram no chamado bear market, várias delas, né? E alguns ativos dos Estados Unidos também, né? Não só nos Estados Unidos, China tem caído bastante, emerging markets esse ano tem sido bastante desafiador. O Brasil andou um pouco na contramão, eu acho que até por conta do movimento de eleição, né? Obviamente foi esse o movimento. O dólar até subiu um pouco esse ano, acho que começou o ano a 3,30, ainda não tenho o número de cabeça agora, mas as ações subiram bastante. E obviamente que isso tira um pouco da margem de segurança, e isso associado com o fato de várias ações lá fora não terem desempenhado de maneira positiva, eu acho que criou alguns pontos de entrada em algumas ações específicas lá de fora, né? Então, eu vou dar aqui, acho que não sei como é que foram as apresentações anteriores, mas eu vou falar um pouco do ponto de vista de investir no exterior. Alguém aqui já investe no exterior? Temos aqui mais ou menos, sei lá, uns 10% das pessoas que investem, né? Primeiro vamos falar como, né, investir no exterior, e depois os benefícios e também os riscos, né? O jeito mais fácil é através do BDR na Bolsa. Você precisa se declarar investidor qualificado para comprar BDR. As 50 maiores empresas da Bolsa Americana têm BDRs listados em bolsa. Alguém pode falar, Thiago, mas a liquidez dos BDRs é muito baixa. Sim. Por outro lado, enviar recursos para fora tem uma taxa também, então muitas vezes o desconto do BDR compensa você não ter que pagar essa remessa, né? Outra coisa, pouca gente sabe disso, se vocês ligarem lá na mesa da XP, mesa de arbitragem, eles vendem com BDR com desconto com spread bem pequeno, 0,2%, 0,3%. Então, o spread não é tão grande quanto às vezes a pedra mostra se você for um pouco mais ativo. Eu falo da XP porque é a única que eu sei, se tiver outras aí, eu não estou ligado à XP, não tenho nada disso, eu falo porque é a única que eu conheço, mas se tiver outros caminhos aí, alguém que souber, me avise, eu não conheço nenhuma outra empresa que faz isso. E vamos falar também dá para investir fora, né? Obviamente, abrir conta lá fora, existem várias corretoras, Charles Schwab e tal, eu gosto da Drive Wealth, acho que é uma corretora que tem um método de operar bem simples, e obviamente que lá fora existem vantagens de você investir fora também, a liquidez das ações é muito maior, o cardápio é muito maior. Enfim, esse é o benefício. Agora já vamos falar dos benefícios, e depois eu vou falar dos riscos, depois eu vou falar dos cases que eu acho interessantes, né? Os benefícios de investir fora são alguns, né? O principal deles, vamos dizer assim, é a proteção cambial. A gente vive no Brasil, volta e meia, temos crises aqui, e mesmo quando a crise não é aqui, o dólar sobe, né? Eu me lembro na crise de 2008, o que aconteceu? A crise foi nos Estados Unidos e o dólar, que era a moeda do país, que era o epicentro da crise, o que aconteceu com o dólar? Subiu. O dólar valorizou, o país que era o epicentro da crise valorizou. Por que isso acontece? E apesar da crise ter chegado depois do Brasil de maneira bem menos intensa, por que isso acontece? Porque o Brasil está na caixinha de risco, né, está na gaveta de risco dos investidores internacionais. Quando tem qualquer tipo de percepção de aumento de risco, como foi durante uma crise, o que acontece? Os investidores eles vendem os ativos de risco, entre eles o Brasil, então a Bolsa brasileira caiu mais do que a americana, né, chegou a, se não me engano, 72 mil pontos, para ir para bater 29 mil pontos, e se formos ver em dólar, então nem se fala, porque o dólar foi mais ou menos ali dos 1,50 para os 2,40, e quebrou algumas empresas no caminho aí. Então, o Brasil está nessa caixinha de risco, então a gente paga pela crise dos outros e pelas nossas, né? E às vezes mais do que o próprio país de origem da crise. Então é importante você ter um ativo em dólar. Outra coisa, outra vantagem, a questão dos ativos, né, que existem lá fora, que sequer existem no Brasil, né? A gente pode falar de qualquer segmento aqui, não existe muito comparativo. Eu vou falar daqui a pouco de Google e Facebook. Tem algum comparativo, Fabio? Não tem nada, né, perto.
A gente vai inventar, assim, links, não tem nada a ver. Né? Empresa de tecnologia, a gente vai forçar muito, né, para dizer ter um substituto do Google no Brasil. O Google do Brasil é o google.com.br, né? Mas não tem ação. A ação que tem é o BDR listado aqui. E assim sucessivamente. Né? Nos Estados Unidos a gente tem setores que sequer existem no Brasil, em todas as categorias. A gente vai falar de saúde, estava falando agora há pouco o Daniel. Vamos falar de saúde nos Estados Unidos, é outra coisa. Tem biotecnologia, nanotecnologia, tem um monte de coisa lá que sequer existe no Brasil. Né? Setor de fundos imobiliários. Aqui no Brasil é uma indústria que é jovem, é uma indústria que basicamente está representada só por laje corporativa, shopping, galpão logístico, daí tem uma outra coisa fora daí, né? Tem os certificados de recebível imobiliário. Você vai lá fora, tem uma empresa chamada Lamar, que lá ela vende espaço publicitário e jogaram isso dentro de um REIT. Né? Então, você vai para Nova York, você vê várias propagandas ali no Sorro, várias são licenças adquiridas por um REIT, que seria o equivalente a um fundo imobiliário, que aluga isso para um terceiro, para um McDonald's da vida, e cobra receitas. Eles, inclusive, conseguiram jogar dentro de um REIT, coisas que eu tenho dúvida se seriam aceitas no Brasil. Por exemplo, envelopar ônibus. Né? Quem já foi para fora e já viu ônibus envelopado, isso está dentro de um REIT, né? Outdoor. Né? Está dentro de um REIT. Eles conseguiram fazer isso lá fora. Prisão. Está dentro de REIT lá fora. Quem disse que o crime não compensa? Né? Enfim, isso é uma coisa que existe lá fora que não existe no Brasil. A gente tem 8.000 empresas lá fora. Aqui no Brasil a gente tem 400, que é o mesmo número que existem empresas listadas na Mongólia, né? Que é um país que tem 1% da nossa população. Ou seja, lá fora a gente tem a proteção e tem acesso a investimentos que sequer existem no Brasil. Para o bem e para o mal. Né? Obviamente que as empresas podem ir bem, podem ir mal, mas pelo menos elas existem em coisas que não existem aqui. Então, esses são os dois principais benefícios para quem investe lá fora. Você está investindo numa moeda forte, investindo num país que tem enfim, uma estabilidade regulatória, política. Né? Assim, a gente entra os democratas aqui e não muda muita coisa. Né? Eles tomaram de novo o poder no Congresso. Imagino que não vai mudar muita coisa. Né? É uma economia que tem bastante história, enfim. Aliás, esse é outro ponto, outra vantagem. Aqui no Brasil, a gente vai estar investindo num país que depende de um turnaround. Né? A gente precisa, desesperadamente, fazer uma série de reformas que, principalmente, ataquem o déficit público, que é o grande gargalo do Brasil, obviamente, sem falar dos gargalos seguintes, né? Educação, infraestrutura e tal. Então, quando você investe nos Estados Unidos, você já investe numa economia que não precisa de um turnaround. Quando você analisa os três principais agentes da economia, o indivíduo, né, o consumidor, as empresas e o governo, os três, apesar do governo ter aumentado o déficit recentemente, eles têm uma saúde. O consumidor americano nunca teve tão desalavancado nos últimos 15 anos, né, acho que aprendeu bastante com a crise de 2008. As empresas estão muito saudáveis, né? As grandes empresas, você pega o balanço delas, pega as 10 maiores empresas, acho que não tem nenhuma que tem dívida líquida. Né? Você tem lá Facebook, Google, Apple, a Berkshire Hathaway, quase nenhuma tem dívida líquida, então as empresas americanas têm 2 trilhões, alguns dizem 3 trilhões de dólares em reservas, muito está certo que é fora dos Estados Unidos, apesar de elas estarem internalizando boa parte dessas reservas. Então você tem consumidor saudável, empresas saudáveis, obviamente que o governo tem um déficit que precisa ser tratado também, mas em relação ao PIB é bem mais saudável do que o Brasil. Então, quando a gente analisa as três entidades aqui, as três estão mais bem posicionadas que o Brasil. Né? Obviamente, o risco de você investir nos Estados Unidos, além do risco normal de ações, etc., tem o risco de você estar perdendo se o Brasil virar Suíça. Né? Mas acho que essa é a magia da diversificação. Você vai ter sempre uma coisa ficando para trás e outra não. Se o Brasil não virar Suíça, se o Brasil permanecer sendo o Brasil, certamente você está pelo menos com uma parte do seu patrimônio blindado. Né? Acho que esse é o grande risco de quem investe fora, é você perder um eventual bonde no Brasil. Mas a gente acredita que ao longo do tempo, se você investir em boas empresas aqui e lá, o retorno tende a ser positivo. Agora vamos falar de uns cases, né? Eu separei alguns casos aqui, que eu vejo isso aqui quase como um basket, né? Assim, como investir numa cesta de ações, que tem algumas características em comum, apesar dos nomes serem setores diferentes. Eu vou, no final, na conclusão aqui, eu vou
falar o que eu acho que elas têm em comum, essas empresas, né? Então eu vou falar aqui de Facebook, Google, Apple, Berkshire Hathaway, BlackRock, Disney e Match Group. Match Group, para quem não conhece, é o dono do Tinder. Tem o Tinder? Não posso. Bom, enfim. Conta aí a história do cara que era casado e foi testar o... Não, o Dan Loeb, né? Mas não era o da IAC, ele estava estudando da IAC. O Dan Loeb é um gestor conhecido aí. Ele teve um escândalo que vazou uns dados de um desses sites, Ashley Madison, né? Que ia abrir capital. Era um site de relacionamento também. E daí vazou os e-mails de todo mundo e o cara estava lá no meio, né? E daí ele soltou uma nota, porque pô, o cara administra 15 bilhões de dólares, é uma figura meio pública assim. Ele teve que se explicar. Ele falou, não, eu estava fazendo research e tal. Então, ser analista tem essas vantagens também. Ele se saiu com essa daí. Estava fazendo uma pesquisa de campo no Carlos Herrera. Faz umas dessas já, Carlos? Uns research diferentes? Mas, enfim, essa é a vantagem do analista, né? Ele pode sempre se esconder atrás do ofício, né? Mas enfim, ele se saiu com essa. Mas eu vou falar um pouquinho de cada um dos cases. O último aqui vai ser o Match Group, que tem 250 sites de relacionamento, entre eles o Tinder, que é o principal, né? É o aplicativo da App Store que mais fatura. Então, vamos lá. Facebook e Google. Acho que os dois cases eles têm semelhança. Então eu vou tratá-los como uma coisa só, obviamente que eu vou tratar um pouquinho da diferença deles também no final. Mas o que eu acho que são parecidos? São dois casos de growth, né? São empresas que no último trimestre apresentaram um crescimento ali da ordem de 30%, muito puxado por dois movimentos, né? Primeiro, que é uma maior participação do budget das empresas em marketing digital, a atenção das pessoas cada vez mais está no digital, né? Então acho que o marketing digital ainda vai continuar crescendo. No mundo ocidental, pesquisas mostram que 25% do budget de gastos publicitários está na internet. Obviamente que o Google e o Facebook, a maioria deles, são 70% mais ou menos do budget das empresas de internet. Só que eu acredito que esse movimento deveria ser ainda maior, e vai continuar sendo maior, porque a atenção das pessoas está cada vez mais na internet. Ninguém mais vê televisão, ninguém mais lê revista. As pessoas gastam muito mais tempo na internet. Enquanto eu estou falando aqui, tem gente na internet, né? Estou vendo aqui. Mas, enfim, isso aí mostra que as pessoas estão cada vez mais na internet e as empresas também vão ter que se adaptar para botar seus budgets. As grandes empresas, que são os grandes budgets, ainda são administradas por pessoas da velha guarda que ainda estudaram na faculdade, cresceram sempre fazendo anúncio na velha mídia, né, patrocinando televisão, patrocinando novela, essas coisas. Não que essas coisas não funcionem, mas, obviamente, funcionam cada vez menos, porque as pessoas estão cada vez menos olhando, e mesmo quando estão na televisão, vem um intervalo que acontece, o cara vem para o celular, né? O celular acabou virando a primeira tela, a TV e tudo mais acabou virando a segunda tela. Então, eu acredito que isso aqui pode ser o gasto com publicidade tende a ser mais de 50%, é uma crença minha. E, além disso, a internet ela aumenta o tamanho do bolo também, porque permite que o cara que é pizzaiolo em Feira de Santana, não tem ninguém de Feira de Santana, né? Bom, também não estou falando mal de Feira de Santana, mas o cara que vende pizza em Feira de Santana, ele pode anunciar naquela rua que ele habita, coisa que antes era inviável, ele não vai conseguir anunciar no Jornal Nacional, mas ele consegue fazer um anúncio no Facebook. Então, eles aumentam o bolo enfim, da publicidade global. Então, traz para a publicidade pessoas que não faziam publicidade antes. Então, acho que esses dois movimentos ainda vão trazer um growth por um bom tempo ainda. E essas duas aí são as duas plataformas mais fáceis, são as plataformas que as pessoas mais passam tempo. Né? Para quem não sabe, o Facebook, alguém pode pensar, o Facebook as pessoas não estão usando menos? Sim, o Facebook estão usando menos e estão indo para outras plataformas, como o Instagram e o WhatsApp, que são do grupo Facebook. Quando a gente fala Facebook, a gente pensa muito no Facebook, mas é uma holding cujo nome é Facebook. Né? Quando a gente fala de Ambev, a gente fala de Antártica, de Brahma, enfim, dessas cervejas aí. Mas quando a gente fala de Facebook, também a gente fala de um portfólio de marcas. Né? Então, são empresas que têm um crescimento muito forte.
balanços muito fortes, né? O Facebook tem 40 bilhões de dólares, o Google tem mais de 100 bilhões de dólares em caixa, isso foi quase tudo praticamente gerado da operação. As empresas não pagam dividendo, mas não significa que elas não gerem caixa, elas estão acumulando, e eu acho que isso em algum momento vai começar a voltar para o acionista. No caso do Facebook já está até voltando, eles já estão com programas de recompras em atividade, então eles recompraram no segundo trimestre 3 bilhões de dólares, ou seja, já estão pegando uma parte dos lucros e recomprando em ações. A minha dúvida com o Facebook é se eles vão usar essas ações para cancelar ou vão deixar lá em tesouraria para, eventualmente, caso surja um novo entrante no mercado. Esse daí é um risco um pouco maior de Facebook do que de Google, né? Eles têm que comprar e daí usem essas ações como moeda de troca, assim como fizeram no caso do WhatsApp, né? Eles adquiriram o WhatsApp com uma parte usando como moeda de troca as próprias ações. São empresas de altíssima rentabilidade, o Google e o Facebook têm uma rentabilidade muito alta, vai pouco CAPEX, quer dizer, vai muito CAPEX, mas esse CAPEX, vai muito CAPEX em termos nominais, mas a receita em cima desse CAPEX é muito alta, né? Então você vai ver, eles investem muito em servidor, alguns bilhões por trimestre, mas esses bilhões geram muitos mais bilhões aí. Então a rentabilidade sobre capital investido é muito alta, né? O Facebook tem um ROCE, né? um Return on Capital Employed, de mais de 100% ao ano, ou seja, cada servidor que eles investem, eles retornam mais de 100% ao ano na forma de lucro operacional. O Google tem uma rentabilidade um pouco menor. Na minha interpretação, o Google ele faz alguns investimentos que o Facebook não faz, né, para o bem e para o mal. Então, eles investem muito em inovação, em carro autônomo, essas coisas. O Facebook, eu acho que é uma empresa menos de tecnologia, uma empresa mais de mídia do que de tecnologia, não tem muita criação de coisas assim no Facebook, eles não têm esse laboratório de inovação que tem o Google. Obviamente que eles, se vier alguma coisa positiva, eles tendem a pegar menos, com menor upside, mas também a margem do Google ela é quase que o dobro, do Facebook é quase que o dobro do Google. Então eles também capturam mais rentabilidade, pelo menos no curto prazo. Obviamente que cada uma dessas empresas então crescem muito, balanço forte, margens altas, rentabilidade alta, então é a receita que tem para a criação de valor. Não é à toa que essas empresas são as empresas que mais valem no planeta. Mesmo assim, se você fizer uma série de ajustes, principalmente de caixa, são empresas que estão sendo negociadas por um múltiplo próximo do SP500 aí, forward, né, para os próximos 12 meses. As duas aí negociam entre 17 e 20 vezes lucro, que para você estar comprando uma empresa que cresce 10 vezes a média do SP, 10 vezes a média, porque as empresas crescem 30%, a economia americana cresce mais ou menos 3%, está certo que tem inflação, mas, enfim, são empresas que estão crescendo aí quase 10 vezes mais do que a economia americana, são empresas que têm uma rentabilidade muito melhor que a média, e, no caso do Google, alguém pode até discordar de mim, mas eu acho que o Google é menos arriscado que quase todas as empresas dos Estados Unidos, né? Eu não acho que é mais uma empresa de tecnologia, eu acho que é uma empresa quase como luz elétrica e água encanada, né? Assim, é difícil você viver um dia sem usar Google. Eu não vejo nenhum concorrente sequer perto, pelo contrário, eu vejo os concorrentes jogando a toalha, né? O Yahoo, o Bing, ninguém está perto, porque é muito difícil concorrer. Você desenvolver uma plataforma tão assertiva quanto o Google, porque o Google tem muita audiência, com muita audiência fica fácil você monetizar, você consegue monetizar mais do que os outros sites, monetizando você consegue contratar mais talento, contratando mais talento, você faz a plataforma mais assertiva, fazendo a plataforma mais assertiva você tem mais audiência. Como é que você quebra esse círculo? É muito difícil. Então, eu acho que o Google é uma empresa menos arriscada do que uma Coca-Cola. Alguém pode discordar de mim, tudo bem, eu aceito, mas eu acho que é menos arriscado, porque Coca-Cola, cada vez as pessoas consomem menos o principal produto dela, e ela não consegue repor a altura com um produto que tem a mesma margem. Então, quando a Coca-Cola vai lá e compra Vitamin Water, tudo bem, essas águas estão crescendo o consumo, mas não tem nem sequer a margem que a Coca-Cola tem. Então, você não substitui a altura, né? O Facebook, eu reconheço que tem um pouco mais de risco, né? Principalmente de novo entrante, né? O que a gente fica tranquilo é que o Facebook, ao contrário das outras redes, né, quando teve o MSN, que era uma divisãozinha da Microsoft, ou o Orkut, que era uma divisãozinha dentro do Google, o Facebook é uma empresa dedicada à rede social. Eles não perdem batalhas online, né? Então, toda vez que surge um novo entrante no mundo de redes sociais, ou eles compram ou eles copiam, né? Eles compraram o WhatsApp, eles compraram o Instagram. Aliás, eu nem acho que compraram, eles receberam a doação, porque venderam por 1 bi.
né? Hoje, se fosse uma unidade separada, provavelmente valeria 100 bi, isso aí em 3, 4 anos. E também, quem não quis vender, que foi o Snapchat, eles simplesmente pegaram os melhores engenheiros deles e replicaram dentro da própria plataforma e mataram com aquela inovação que trazia o Snapchat, que foi substituído pelo Stories. Então, existe esse risco de um novo entrante maior em Facebook do que em Google, só que eu acho que é mitigado pelo foco, pela capacidade deles de copiar em cima de uma audiência que já é de mais de 2 bilhões de usuários diários. Então, fica muito mais fácil você replicar quando você já tem a audiência do que você ter que adquirir usuários do zero, fazer a pessoa baixar um aplicativo novo, etc. Né? Obviamente que existem os riscos regulatórios, isso bate nas duas empresas, cada vez mais as empresas estão em evidência. Esse é um risco, mas também pode até ser uma oportunidade no sentido que pode criar barreiras a novos entrantes, né? Mais ou menos como foi a indústria de cigarro. Uma das melhores coisas que a indústria de cigarro teve para a criação de valor foi ter proibido a propaganda, porque inviabilizou novos entrantes. Como que você traz uma nova marca se você não pode anunciar a sua marca? As empresas tiraram a despesa de vendas, né, de propaganda, e não perderam participação de mercado, ou seja, isso aí foi tudo para o bolso do acionista das empresas de tabaco. Quem sabe não tem algo parecido, se vier, obviamente que isso é tudo, não passa de elucubrações, porque não existe nenhuma legislação em curso. Obviamente, cada vez que tem um vazamento de dados desse, as pessoas sugerem reformas e logo depois sai de pauta. Inclusive sai de pauta pelo próprio ativismo do Facebook, que bota no seu feed outro assunto, né? Então eles podem se livrar disso daí também, né? Então é uma empresa muito poderosa que consegue ditar a pauta das conversas no mundo. Então tem isso também. Então são duas empresas que crescem muito, que geram muito caixa, e que, em algum momento, eu acredito que vão distribuir capital aos seus acionistas. O Google, acho que está chegando perto dessa data. Por quê? Porque foi justamente quando a Apple alcançou 100 bilhões de dólares em balanço que ela começou uma política agressiva de distribuição de capital, né? Então, outra empresa aqui que eu vou falar é a Apple, que eu acho que já é um case um pouco diferente dessas outras duas. É uma empresa que tem uma rentabilidade excelente porque ela tem um lifetime value do cliente gigantesco, né? O que é lifetime value? É quanto que eu consigo de rentabilidade de um cliente até o fim dele como cliente meu. A Apple, ela consegue fazer um cross-sell, down-sell, upsell como nenhuma outra empresa. Você entra numa loja da Apple, você compra o celular, depois você compra a capinha, depois você compra um cabo de 2 metros, daí daqui a pouco você compra um iPad, daí você compra um iPad grande, você compra uma caneta. Você comprou 2 produtos da Apple, você vendeu sua alma, né? Porque o churn despenca. O churn da Apple é de 5% ao ano, que é muito baixo, é comparado com o churn de empresas de saneamento, né? Assim, a gente não churna, né? Pô, você é cliente da Sabesp. Você pode explicar o que é churn? Churn é perda de cliente por ano, né? Quantos por cento dos seus clientes você perde por ano? A Apple tem um churn aí de 5%, que é muito baixo, é comparável com as empresas de saneamento, que não perdem clientes, só perde se o cara morre, se o cara sai, vai para outra região e tal. Então, o churn da Apple é um churn muito baixo comparado às empresas de melhor qualidade, porque ela pode até ter dificuldade de trazer cliente, porque hoje, acho que todo mundo que gostaria de ter um iPhone e que pode ter um iPhone já tem, mas ela é muito difícil de perder cliente. Quem tem iPhone aqui? Peraí, continua com a mão levantada. E de vocês, quantos pretendem trocar no próximo ciclo? Uns 10% aqui. Enfim, mas é mais ou menos isso, né? O lifetime value do cliente da Apple ele é muito, muito alto, e é por isso que ela consegue pagar pelos melhores pontos de distribuição do mundo. Os 400 melhores real estates do mundo estão na mão dela, com a marca dela lá na loja da Quinta Avenida, e assim sucessivamente, né? Então, por conta disso, ela consegue ter uma rentabilidade muito grande, né? Um crescimento que eu acho que vai ser mais moderado do que o do Google. Ela vinha crescendo muito forte, mas obviamente que hoje o smartphone já não cresce mais as vendas. Ela tem reposto esse crescimento de duas formas. Uma que é vendendo cada vez mais serviços, então você continua comprando da Apple, mesmo depois que você sai da loja. A gente vai falar do Tinder daqui a pouco, né? O Tinder tem que pagar 30% do que fatura para a Apple.
né? Essa é a regra do jogo. Você quer estar na Apple Store, você vai ter que pagar uma comissão para a Apple, e nem preciso dizer que o ROI disso daí é absurdo. A divisão de serviços deles cresce double digit. Se fosse uma empresa independente, já seria uma empresa do SP500, provavelmente com uma rentabilidade até melhor do que a média da Apple. Essa divisão cresce mais do que a média da Apple, então acredito que as margens de Apple podem ser melhores no futuro. E outro fator que tem melhorado a rentabilidade, ou que tem potencial de melhorar a rentabilidade da Apple, é aumento de preço. Eles já estão fazendo, né? O iPhone novo já vem com um preço mais salgado do que o anterior, que já vem com um preço mais salgado que o anterior. O preço médio de vendas deles era $600, já está em 700, caminhando para 800. Isso aí, obviamente, que traz mais margem, também, obviamente, que dificulta em volume, né? Então, essa é uma oportunidade que tem. E, além disso, é uma empresa que distribui grandes somas de capital acionista, já estão distribuindo, então, parte daquele caixa, ela chegou a ter um caixa líquido de 155, 160 bilhões de dólares. A ideia do management é zerar isso daí através de programa de recompra e distribuição aos acionistas. Então, eu me lembro quando começou o programa de recompras da Apple, isso foi no começo de 2012, de lá para cá, 1/4 das ações já foram recompradas. Então, se você era 1 de cada 100 acionistas, agora você é 1 de cada 75, já está distribuindo, já está dividindo o seu lucro com menos pessoas, e o lucro cresceu de lá para cá. Então, isso tem contribuído também com o crescimento do earnings per share. É uma empresa que negocia a 13 vezes lucro ajustado por caixa, né? Que eu acho que é bem abaixo do SP500, para uma empresa que tem um churn entre as melhores empresas da Bolsa Americana, rentabilidade entre as melhores empresas da Bolsa Americana, e é uma empresa que cresce acima da média nos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma empresa menos arriscada por conta desse churn, por conta do balanço, uma empresa que cresce mais, uma empresa mais rentável. A 13 vezes lucro, é difícil encontrar uma empresa no Brasil que tenha uma rentabilidade de 15% ou mais, que tenha um PI de 13, então eu acho numa mais moeda interessante. forte também. Oi? Numa moeda forte também. E em várias moedas fortes, né? E além disso tem algumas oportunidades de crescimento, conforme a China e a Índia, por exemplo, eles têm uma participação de mercado muito pequena na Índia, né? Tem questões tecnológicas lá de importação, etc. Mas conforme a riqueza da classe média mundial vai aumentando, é um produto que muitos consumidores gostariam de ter. E muitas vezes é a escolha. Por incrível que pareça, não é caro, se você for fazer a conta. Custa $1 por dia você manter qualquer device da Apple, custa em média $1 por dia. Porque tudo bem, você vai lá e gasta $800 num iPhone, $1.000 num iPhone, só quanto tempo dura esse iPhone? Né? Dura 3 anos na média. Então, na hora que você dilui por dia, não custa tão caro. $1 por dia, acho que todo mundo tem condições. É que muitas vezes a pessoa não faz essa conta. E a gente já conversou como isso pode ser produtivo, né? Se você olhar como um investimento. Sem falar isso. E sem falar também da revenda depois, né? Porque você compra por $1.000, mas você vai vender por 500. Então você não perdeu $1.000, você gastou 500. O Warren Buffett, que é um importante acionista da Apple, ele fala que o iPhone ele é subvalorizado. E eu acho que realmente, eu sou usuário, eu não trocaria. Eu acho que traz muita produtividade para as pessoas. Outra empresa aqui, Berkshire Hathaway, acho que essa aqui todo mundo conhece. É uma empresa que basicamente é uma coletânea dos melhores negócios do mundo, e que esses negócios geram caixa que são alocados pelo melhor alocador de capital do mundo, que é o Warren Buffett, né? E tem o Bill Gates ainda no board, uma coisa que pouca gente fala, né? Tu tem ali 2 caras, com o Charlie também. Exato. Sim, alguém pode falar, o Warren Buffett ele está ficando velho, etc. Isso é verdade, né? O tempo chega para todo mundo, mesmo para os bilionários. E o que acontece? Eu vi um camarada que fez um estudo nos Estados Unidos, que ele tem uma planilha aí na internet que roda, que você vai botando os dados ali da pessoa, se ela fuma, o que ela come, quantos anos ela tem, etc. São 70 perguntas, e fazem uma estimativa de vida do camarada, né? O Warren Buffett tem mais 10 anos, segundo essa estimativa. Obviamente que isso é uma estimativa, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 20 anos. Mas então a gente pode trabalhar aí com ele pelo menos 10 anos na frente. Alguém pode falar, é um risco o Warren Buffett morrer? Eu acho que é um risco menor do que foi a Apple lá atrás, quando tinha o Steve Jobs. Porque o
Warren Buffett ele não é um key person nas principais operações, né? Ele é apenas um investidor importante em várias dessas empresas. Então, sei lá, a Apple, que é a maior posição da Berkshire Hathaway. O Warren Buffett ele não está no dia a dia da operação, ele não é consultado para ver se o iPhone deveria ter tela grande ou pequena a próxima sessão. Ele é só um acionista importante, é verdade. Eu vi uma vez uma entrevista com o presidente do Wells Fargo, que tem como também a Berkshire Hathaway como principal acionista, e perguntaram para ele, quantas vezes por ano você conversa com o Warren Buffett? Ele falou, uma vez, porque eu ligo para ele. Né? Então, isso mostra um pouco da relação que ele tem com as empresas. Com os 50 negócios que ele investe, é justamente isso que ele não quer ser um gestor. Essas empresas geram caixa, mandam caixa para cima, e daí ele aloca. Daí, realmente, tem um risco do futuro sucessor não ser tão bom quanto ele, né? Acho que os 2 sucessores que estão lá trabalhando com ele, eles já mostraram que, inclusive, tem performado melhor do que o mestre nos últimos 5 anos. Né? Foram eles que compraram as ações da Visa, eles compraram ações da Apple, convenceram o chefe. Então, são pessoas que estudaram muito do que o Buffett produziu, trabalham com o Warren Buffett, não acho que vão ser pessoas que vão fazer loucuras com o capital. Então, eu acho que é uma empresa que, negociando a 15 vezes o PI ajustado para frente, a relação preço-lucro para frente, é uma boa alternativa. Você não encontra negócios assim. Você vai pegar no Brasil, quanto que é o múltiplo da Ambev, mesmo depois dessa queda, ou de uma Localiza, qual outra empresa, Carlos, que tem um ROI alto aí? Sei lá, uma TOTUS, oi? A BB Seguridade ainda tem um desconto. A BB Seguridade ainda tem. Mas é uma rara exceção. Itaú também ali, mas financials nos Estados Unidos também são. Né? Estou pensando mais em empresas industriais. É difícil você ter uma empresa que tem um ROI alto, aí, talvez a Grendene, que tenha um ROI alto como essa coletânea, tradando a 15 vezes lucro. Né? Então, eu prefiro hoje comprar Berkshire Hathaway do que muitas empresas no Brasil. Outra empresa aqui que eu gosto muito, essa aqui talvez seja uma das top pick, a BlackRock. Alguém aqui investe em ETFs da BlackRock? Você? O que você investe? Eu compro tudo, um pouco, né? É a maior empresa de ETF do mundo. Para quem não sabe, ETF é Exchange Traded Funds. É uma forma de você investir numa cesta que replica um determinado índice, né? Índice Dow Jones, índice Bovespa. Obviamente que tem vários outros índices. Lá fora você vai ter índice de tudo. Você quer comprar... Oi. E eles estão lançando aí no Brasil, nesse ano que vem, os ETFs de renda fixa, né? Que pode fazer uma disrupção de mercado no Brasil. Isso acontece nos Estados Unidos. Então o mercado é trilionário mesmo. Exato, é um mercado trilionário. A BlackRock é a empresa líder, eles têm 6 trilhões com T. Tá? Administra mais dinheiro que o Fed. Exatamente. E eu acho que é um modelo de negócio que cada vez mais fundos de pensão, investidores institucionais têm encaminhado, porque está ficando cada vez mais difícil de criar alfa. Né? O Warren Buffett, nos últimos 5 anos, não criou alfa, nos últimos 10 anos foram os piores 10 anos da vida dele, e tem caído década a década, tem ficado cada vez mais difícil, a competição por alfa, né? por gerar retorno acima da média, está ficando cada vez mais complexo. Isso tem gerado cada vez mais um conforto dos investidores investirem em ETFs. A BlackRock é uma empresa que traz 2 vantagens competitivas. A marca, tudo bem, isso não é tão importante, mas principalmente a escala. Quando você tem 6 trilhões de dólares, você cobra 0,2 e ainda consegue ser competitivo. Agora, se você tem 1 bilhão de dólares, você cobra 0,2, você não consegue nem pagar o pessoal da faxina. Né? Então, é uma vantagem importante você ter escala, e isso fica expresso nos números. O retorno sobre capital empregado da BlackRock talvez seja o maior de todas essas empresas que eu citei, 300% ao ano. Porque não vai capital. Né, Ulisses? Quanto que vai de capital? Se a Vanguard quiser duplicar o número de ETFs, ela não é diferente da Vale, que estava sendo citada agora há pouco aqui, ou da BRF. Se a BRF quiser dobrar o número de frangos que ela abate por dia, ela vai ter que dobrar o número de fábricas. Né? Para dobrar o número de ETFs, talvez alguns enters ali. Né? Os próprios ganhos de escala. Né? Hoje o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele é considerado o chefe dos CEOs, porque a BlackRock ela participa do conselho da maioria das empresas do S&P 500, e ele, quando escreve uma carta pública, isso aí tem poder, como se fosse Ben Bernanke, um presidente de Fed, porque esse cara tem muito poder em mãos hoje em dia.
Apesar na maior parte das assembleias, eles respeitarem o voto da ISS, eles não usam tanto poder quanto eles poderiam. Acho que quando um camarada compra um ETF, ele justamente não quer isso. Ele quer simplesmente comprar o SP500, um ETF de SP500, vai ter Apple lá no meio, mas eles não usam muito esse poder aí de influência que poderiam ter. Até acho que usam pouco, porque tem coisas, acho que tem algumas batalhas que eles deveriam brigar pelos acionistas. Mas, obviamente, isso ia trazer alguns custos aqui. A gente então está falando de uma empresa que tem uma rentabilidade gigante, né, 300% ao ano sobre capital empregado. Como é que eu calculo essa rentabilidade? Eu pego o lucro operacional e divido pelos ativos tangíveis, né, que é imobilizado, mais estoque, mais contas a receber, menos fornecedores. Você faz essa conta, que é quanto que tem de capital tangível, ela consegue 3 vezes por ano o lucro operacional antes de imposto, em cima desse capital aí. Então, um negócio que consegue gerar muito caixa, e o caixa dela é quase todo distribuído para os acionistas na forma de dividendos, e principalmente na forma de recompras, e é uma empresa que eu acredito que tem aí alguns drivers de crescimento, que foram os mesmos dos últimos 10 anos. Né? Primeiro, cada vez mais pessoas investindo em ETFs. Segundo, 2 coisas aqui, né? O growth dos próprios ativos totais. Primeiro que as bolsas no mundo, elas tendem a se valorizar ao longo do tempo, então isso valoriza os assets under management e também os inflows, né? As pessoas poupam, compram ETF, então tem cada vez mais gente botando dinheiro lá, dinheiro que, enfim, da aposentadoria delas nos ETFs. Então, eu acredito que é uma empresa que tem condições aí de crescer os assets under management de 5% a 10% ao ano, talvez mais próximo de 10% ao ano. E, obviamente, ela repassa um pouco do ganho de escala para o consumidor. Né? As taxas cobradas são cada vez menores, mas essa é uma tendência dela mesmo fazer. A própria BlackRock ela é vanguardista nisso, de jogar a taxa para baixo, até para numa estratégia de minar a concorrência. Conforme você vai ficando vai diluindo, vai ficando um custo cada vez menor, vai ficando ainda mais difícil para novos entrantes atuarem. Né? Então, eu acredito, então, portanto, que você tem uma empresa aí que gera um earnings yield de 7%, né, que é o inverso da relação preço-lucro, e que tem condição de crescer o lucro por ação, talvez também na casa de 7% ao ano. Então, se você somar os dois, a empresa cresce 7% ao ano, distribui 7% ao ano, 14% ao ano em dólar, eu acho que deveria ser o retorno nos próximos 10 anos dessa empresa, e isso sem falar numa expansão de múltiplos. Né? O múltiplo do Dow Jones está na casa de 18 vezes lucro, ela está sendo tradada entre 13 e 14, o múltiplo histórico dela é mais que isso, está no low aí dos últimos tempos, então na média também de 18 vezes. E se você pegar as boas empresas de serviços financeiros, elas são negociadas a 20, 25, às vezes até mais. A Visa, a Mastercard, está certo que não são a mesma vertical, mas são empresas que têm alguns drivers parecidos de crescimento e rentabilidade. Então, acho que é uma empresa que faz muito sentido para o investidor. É um pouco diferente dos cases anteriores, que a gente falou muito de tecnologia. Né? Essa empresa também tem muita tecnologia, é isso que permite a escala que ela tem, mas não é uma empresa puramente de tecnologia. É uma empresa de investimentos e que tende a se beneficiar desses drivers que eu falei agora há pouco. Outra empresa, a Disney. Né? A Disney, eu acho que ela começa a entrar numa briga interessante, mas mesmo sem a briga interessante, que é o que eu já vou falar, que é com a Netflix, ela já é uma empresa muito boa. Né? Não preciso nem falar, a rentabilidade sobre o capital empregado dela, apesar de ser uma empresa com mais ativos, com parque, etc., ela chega a ser 40% ao ano e está inserida num segmento que eu acho que cresce acima da média e vai continuar crescendo acima da média, que é a indústria de entretenimento. Né? O que acontece num país de renda alta como os Estados Unidos, quando o camarada ganha, tem aumentos, que está começando a ter, e o PIB cresce. É diferente de um país pobre como a África. Né? Quando o nigeriano, que não ganhava nada, passa a ganhava $1 por dia, agora ganha $2 por dia, esse cara vai gastar em alimentação. Né? Agora, o americano que ganhava $60 mil, passa a gastar $70 mil, ele não vai comer mais. Né? Aliás, ele já comeu muito. Né? Talvez ele vai comer menos. Esse camarada vai gastar com outras coisas. Entretenimento é um dos principais, é uma das coisas que crescem mais. Então, eu sempre comparo com arroz e feijão. Se você ganhasse mais, você ia comer mais arroz e feijão? Queria, mas não posso. Provavelmente não, mas agora, se você ganhar mais, você vai viajar mais. Entretenimento é uma coisa que as pessoas gastam mais quando começam a ganhar mais, e a Disney é o epicentro
do entretenimento mundial. Então, quando os países de primeiro mundo, principalmente os Estados Unidos, as pessoas começam a ganhar mais como estão ganhando, o PIB crescendo 4%, o que acontece? Ela cresce mais do que a média. O arroz e feijão cresce 0, algumas coisas crescem mais. Né? Então, se o PIB está crescendo 4, vai ter coisa crescendo 0, como a indústria de arroz e feijão. Estou dando exemplo do arroz e feijão, lá fora eles não comem, mas vamos supor que comecem. E outras coisas crescem mais. A média dá 4, tem coisa crescendo 8, tem coisa crescendo 0, tem coisa até decrescendo. Então, a Disney cresce mais por conta disso. Né? Mais pessoas gastando com entretenimento, eu acho que eles têm os melhores ativos do mundo em entretenimento. E para quem aí, acho que é bom a gente frisar, a Disney é basicamente dividida em 3 empresas, que são os parques, geração de conteúdo e o merchandising. E quando a gente olha o negócio integrado, um negócio alimenta o outro, e a gente vê que tem oportunidades ainda de fazer os parques de Star Wars, da Marvel, o merchandising que deriva-se disso. A gente vê as maiores bilheterias de cinema são nisso. E relacionando com o conteúdo que o Daniel fez aqui, ela está tendo que investir muito no concorrente da Netflix, e o mercado está descontando isso do preço da ação porque está gerando incerteza. Só que a gente tem muita confiança no Bob Iger, ele aí é um dos principais candidatos a substituir o Trump, eu vejo isso nele, e a empresa ela está no imaginário das pessoas aí. Quem aqui nunca acha que é o sonho de todo mundo, né? Quem a gente sabe aí de baixa renda, que ganha um pouco mais de renda, tem como primeiro sonho ou levar o filho para a Disney, e isso aí não é uma coisa só de brasileiro, isso aí a gente vê no mundo inteiro. Só uma curiosidade aqui em relação à Disney, foi uma das primeiras empresas que eu comprei quando eu comecei a investir lá em 2015. E aí, recentemente, eles fizeram uma aquisição, acho que foi da 21st Century Fox, que chegou o envelope lá em casa com um livro assim, de umas 80, 90 páginas, explicando toda a operação, todo o processo de aquisição. Eles levaram isso para a Assembleia, né, foi deliberado na Assembleia de Acionista e chegou a correspondência na minha casa aqui no Brasil. Então, eu fiquei até pensando... Não, mas a questão é assim, você, no caso, podia votar por QR Code. Então, ele dava o QR Code, você entrava e você mesmo votava ali no site e eles te dão um prazo e segue a vida. Isso aí. Então, vamos falar um pouco agora do... Eu não acho que é um risco, eu acho que é uma oportunidade, né? Ela construir um negócio online. E daí eu vou falar o porquê. Né? Eu acho que a Disney é uma empresa que ela tem um lifetime value do cliente muito grande. Ela começa te vendendo um ticket do cinema do Mickey e vai vender produto até de $500 mil ali em cima. E alguém pode falar, nossa, que produto é esse de $500 mil da Disney? É um terreno lá, num loteamento do Mickey que custa $500 mil a casa. Tá certo que a margem bruta deles vai ser de uns 30%, parecida com a da Cirela nos bons tempos, mas pô, são $150 mil de margem mais para o cliente. Ah, é um cara em cada 10 mil? Tudo bem. Vamos dividir 150 mil por 10 mil, aumentou o LTV em $15 para cada um. A Disney consegue fazer isso, e daí vamos voltar um pouquinho no case de Apple. Né? A Apple ela tem os melhores imóveis do mundo, porque ela tem o maior LTV do mundo. E, no meu entender, a Disney ela vai ter um LTV maior, lifetime value, maior do que o do Netflix, porque eu não vejo o Netflix conseguindo, ou sequer tentando, fazer o loteamento do House of Cards, ou sei lá, o parque temático do House of Cards ou das outras séries deles lá. A questão da Disney, como é personagem, né, não é uma pessoa, eu acho que é mais fácil você fazer essa transição do produto até o loteamento. Né? Então, eu acho que ela tem uma vantagem competitiva. O LTV dos conteúdos da Disney é muito grande. Né? Inclusive, você citou o Star Wars. O Star Wars já fatura muito mais com venda de mercadoria do que com cinema, né? Eu conheci um cara que gastou $1 milhão em mercadorias do... E comprou barato, por $4 bilhões, foi dado. Não, foi dado. Então é uma empresa que tem uma oportunidade online muito grande, porque como ela tende a ter um LTV maior que a Netflix, ela pode gastar mais com publicidade do que a Netflix. Obviamente que existem riscos aí no meio, operar uma empresa online é outra coisa, tem que ter uma cultura muito forte de análise de dados que hoje eles não têm, né? Mas é uma oportunidade que se abre. E é uma empresa que está sendo negociada, aí, agora subiu um pouco, né? Mas está sendo negociada aí a 15 vezes o lucro projetado. Eu encontro muitas empresas assim no Brasil. E finalmente cheguei ao Match Group. Match Group
Ele é uma empresa dona de 250 sites de relacionamento. O principal é o Tinder, né, que é o aplicativo que mais vende na App Store. Isso é muito importante, porque bota ele em primeiro dos rankings na loja, e você sendo o primeiro, você não gasta, fica muito mais fácil você adquirir um cliente. Então tem um interesse alinhado muito forte entre a Apple e a Match Group. Ela quer botar em destaque porque esse cara vai pagar mais para ela lá, né? Então o Tinder cada vez está sendo mais baixado. E daí entra uma coisa que eu acredito que vai acontecer com o Tinder. Vamos lá. E a cultura, a gente no Brasil aqui tem uma cultura diferente do americano. A gente tem um preconceito com relação a namorar pelo Tinder, mas o americano ele já tem uma cultura um pouco mais diferente, totalmente diferente, né? Ele procura isso. A gente vê na Europa também essa cultura, então a gente tem que ir em campo, em loco, para entender um pouco mais desses negócios, e o Thiago está sempre lá entendendo isso a fundo. Não, estou falando nos Estados Unidos. Ele conhece a cultura americana. Minha namorada vai ficar desconfiada quando for para os Estados Unidos. Ele conhece a cultura americana. Mas sabe que, assim, você tocou num ponto importante. Ele se adapta à cultura local. No Brasil, eles são donos de um site chamado Divino Amor, que é voltado para o público evangélico, que são 50 milhões de pessoas. Eles criaram um negócio no Brasil para um público específico. Então, eles se adaptam. São 250 sites, cada um se adaptando ali. O Tinder é mais para millennials, obviamente que eles vão fazendo um para cada público ali. E, obviamente, o Tinder é o principal. E eu acredito que o Tinder agora começou numa fase de monetização que é só o começo, né? Por quê? Porque eu estava conversando... Aí, essa vantagem de ser analista, né? Você pode botar a culpa nos outros. Estava conversando com o meu analista e ele falou, pô, com R$100 em São Paulo, você é muito produtivo no Tinder, você sai todo dia. Eu falei, pô, então vai ter inflação isso daí, porque, cara, aqui em São Paulo você não vai almoçar com R$100. O que vai acontecer? Ele já estava convencendo os amigos ali do trabalho a também assinarem os pacotes dos caras, e se mais gente acessar, né, mais gente comprar esse pacote, obviamente vai ter inflação, porque você não está... exatamente, é como um camarote, quanto mais gente quiser comprar, mais inflação vai ter para aquilo lá, né? Então, quanto custa um camarote para a final da Copa do Mundo? Né? Custa muito caro. Eu acho que caminha para isso aí. Só para dar um dado, o Facebook, quando ele abriu capital, ele faturava por usuário cerca de $25 nos Estados Unidos. Hoje ele está faturando $100 depois de 7 anos. É a inflação de anúncio na internet. E, de certa forma, o Tinder, as funcionalidades que eles criaram, é forma de anúncio, né? Você paga lá para aparecer para mais gente, etc. Então, é uma forma de publicidade. Eu acho que está muito barato, né? R$100 para você ter essa produtividade é muito pouco. Então, eu acho que vai chegar alguma hora que alguém vai ter que pagar 200, 300, 400, R$1.000 por mês e vai virar uma espécie de como são as baladas, né? Você paga para ter mais destaque. Infelizmente é assim, vamos falar em português, é isso, né? Mas isso é ótimo para nós acionistas, né? Porque a margem, o custo, ao contrário da balada, é zero, você não tem que botar bebida, não tem que fazer nada, é só um chip, né? São chips não, são peças de informação indo e voltando. Então é uma empresa que eu acredito que tem um potencial de growth muito grande em pricing, em volume também, né? mais usuários entrando cada vez mais. A cultura que você falou já é verdade, já é mais socialmente aceito do que era no passado. Saiu uma matéria na Economist mostrando que hoje os casais dos Estados Unidos, a maior parte, já se conhecem pela internet. Antes era por amigos, e lá atrás era igreja, então hoje já é isso, já é assim. Então eu acho que é uma cultura que veio para ficar cada vez mais aceito, obviamente que varia de país para país, e eu acho que vai ter essa inflação, então vai ter mais gente usando, vai ter mais inflação, e você está pagando hoje, ajustado pelos múltiplos aí de caixa, você está pagando mais ou menos o múltiplo de S&P Forward para uma empresa que eu acredito que tem um crescimento muito acima da média, né? Ela soltou um resultado agora, foi crescimento de, se não me engano, 20% a 30% de receita, muito parecido com o case de Facebook, né? Então, eu acho que é uma empresa muito interessante, também uma empresa de growth, é uma empresa que tem seus riscos também, né? Obviamente que o Facebook já movimentou, já mostrou um interesse em entrar nesse segmento. Obviamente, se você tem uma ação do Facebook, talvez você ganhe na outra ponta, obviamente bem menos se você tiver uma carteira 50-50, porque isso aí vai representar um pedacinho do Facebook, não todo, né, como é aqui, mas eu acho que é uma empresa que tem todas essas características. Então, só para finalizar, o que me atrai nesse basket? Né? São negócios com fortes vantagens competitivas, obviamente cada um com a sua, né? Um tem a escala, como a BlackRock,
outro tem patentes e uma marca forte como a Apple, outro tem, deixa eu pensar aqui, a Berkshire Hathaway tem um pouquinho de tudo, né? O Match Group aqui tem essa questão da vantagem competitiva do marketing de rede, né? Do efeito de rede, em que as pessoas querem estar onde as outras pessoas estão, então fica difícil você entrar nesse mercado. São empresas com crescimento bem acima da média, né? Todas elas crescem acima da média de PIB, balanços muito sólidos, a maior parte delas com caixa líquido, uma baixa volatilidade de earnings e negociados em linha ou com desconto à média. Então, se você montar um basket dessa empresa, você está comprando empresas que crescem mais, com mais rentabilidade, que tem uma volatilidade de earnings menor do que a média, um balanço muito mais forte que a média, e, por incrível que pareça, mais barato. Então, faz muito sentido para mim comprar essas empresas. Daí alguém pode falar, Thiago, o SP não está caro? Reparem que eu não estou comprando S&P 500, eu estou comprando cases específicos. Se o Facebook mudar para a Bolsa de Londres, eu vou ir para a Bolsa de Londres. Eu estou indo atrás de cases específicos e eu acho que todas essas empresas estão sendo descontadas por algum outro motivo pelo mercado. Brilhante a tua apresentação e eu ainda quero adicionar um pouco nisso aí. Como eu acredito que o maior recurso que as empresas podem ter os recursos humanos, a gente vê que essas empresas que ele falou, e eu adiciono aí mais outra, que eu vou falar depois, elas têm recrutado os melhores talentos de Harvard, de Wharton, de Yale, de Stanford. Então, isso aí é um diferencial muito grande. E eu até vou falar um pouco de Ambev. Eu acho que a Ambev vem perdendo um pouco desse atrativo aqui no Brasil e, por isso, ela merece tomar a chinelada do Buffett aí, porque ela não tem conseguido atrair os talentos como atraía antes. E eu te pergunto, Thiago, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, porque o assunto ele é ilimitado. Por que você não botou a Amazon nessa lista? A Amazon, eu gosto muito, mas eu acho que é um case um pouco mais complexo. Tá? Por quê? Eu vou te falar o porquê. Ela cresce, tem uma oportunidade gigantesca, que é basicamente matar o varejo do mundo, né? O varejo nos Estados Unidos, se não me engano, online ainda é 12%, fora dos Estados Unidos ainda menos, né? Obviamente que tem algumas categorias que são mais, tipo livros, tênis, já é mais, outras são menos. Ela tem uma oportunidade, vantagem competitiva para matar todo mundo. A minha grande dúvida é como que vai ser a margem na perpetuidade dela. E daí fica uma questão tão nublada que eu prefiro comprar Google, Facebook e Apple, que já tem rentabilidade hoje. Então, a Amazon ela opera quase que com margem zero desde que ela abriu capital. Essa é a determinação deles, porque daí eles economizam imposto de renda. Nos últimos 15 anos, a Amazon pagou imposto tipo 1/10 do que pagou o Walmart, e hoje já é duas, três vezes o tamanho do Walmart. Então, é uma vantagem competitiva que eles têm operar com margem baixa, porque daí eles investem no próprio business, né, em pesquisa e desenvolvimento. E eles conseguem operar com um capital de giro negativo. O cliente paga à vista e eles pagam a prazo para o fornecedor. Eu sei porque eu tenho meu livro vendido na Amazon lá. Eles me pagam em 3 meses. Você compra hoje, eles vão receber mais ou menos em 1 mês e vão me pagar daqui 3 meses. Então eles conseguem trabalhar com esse capital de giro mesmo tendo uma margem baixa. Enquanto estiver crescendo, você está gerando caixa. Porque imagina que a Ambev, você quer vender cerveja da Ambev, e a Ambev te vira e fala, toma aí uma caixa aí por 100. Se você vender por 100, você pode não ter lucro, mas você gerou caixa. Se você receber à vista e pagar eles a prazo, e esse foi o business case da Amazon até aqui, né? Eles têm conseguido financiar seu crescimento com capital de giro, né? Legal. Isso cria alguns desafios em mercados como o Brasil, que o capital de giro é necessário. Você quer vender uma geladeira, você está competindo com lojas americanas, que vende em 12 vezes. Então, um mercado como o Brasil, eles têm dificuldade de entrar, porque aqui eles vão ter que mudar um pouco a chave deles, e daí vai precisar de capital, ao contrário de lá fora. Mas, enfim, eles têm um potencial gigantesco, eu não duvido disso. A minha dúvida é como é que vai ser a margem na perpetuidade. Eles vão continuar com uma margem muito baixa para matar concorrente, ou eles vão migrar, aumentar lentamente o preço ali para chegar em 2%, 3%, 4%? Como eu não tenho essa resposta, e nem eles tem vontade de mostrar isso, porque também ele não vai virar em conference call e falar, não, minha ideia é matar todo mundo e depois aumenta o preço, né? Imagina o regulador ouvindo isso. Então a gente está tão no escuro que eu prefiro nem fazer evaluation disso daqui, né? E aqui vocês veem como é que ele aplica aquele conceito que eu falei do círculo de competência. Ele não precisa investir em todos os negócios, ele só precisa investir naqueles negócios que você entende, né? Isso é muito importante para o investidor iniciante entender essa dinâmica. Mas falando aí... Rapidinho, e daí na hora que você bota margem na perpetuidade, se você bota uma margem
de Walmart no auge, margem líquida de 4%, e ela continua a ganhar market share, o negócio vale muito. Poderia continuar a valer muito mais do que vale. Só que se for 1%, daí matou o negócio. Então, a margem na perpetuidade ela é tão importante no seu valuation e a gente tem tanta dificuldade de prever isso que eu prefiro ficar de fora dessa. Para mim, o Google, o Facebook e a Apple têm uma visibilidade muito mais clara. E além de que eu acho que vão distribuir dividendos mais cedo. Hein? Mas falando aí em pesquisa e desenvolvimento, quando a gente aplica a contabilidade para fins fiscais, a Amazon ela tem um lucro muito perto de zero, só que quando a gente aplica a contabilidade gerencial, a gente vê que esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento, na verdade, eles são um benefício tributário que ela tem, porque ela consegue manipular os lucros para não pagar imposto. Só que eu acho que a gente tinha até que fazer um curso aí, porque as pessoas elas têm pouca noção disso na internet, está faltando esse conteúdo. Só que eu te pergunto, a China ela é fechada para as empresas de internet do Ocidente. E a gente tem uma empresa lá chamada Tencent, muito que boa. Ela é trilionária. Sim. E como é que você vê essa oportunidade ou essa ameaça aí no mercado ocidental? Não, eu não acho que é ameaça, não. Eu não acho que é uma ameaça, não. Eu também acho que não vai ser uma oportunidade. Eu acho que, basicamente, existem 3 sistemas no mundo, né? Tem, para as empresas de tecnologia. Tem a China, tem os Estados Unidos e tem aquela diagonal que vai da Rússia até a América do Sul. Né? O que acontece? Nos Estados Unidos é onde está a inovação do mundo. Né? A China se fechou a essa inovação, botou uma verdadeira muralha da China e falou, não, vocês não vão entrar aqui, a gente vai pegar suas ideias e vai fazer, e vão desenvolver. Então, Google, Baidu, né? Facebook, WeChat, Amazon, Alibaba, né? Essas coisas. Então, eles foram fazendo do jeito chinês deles lá. Eu não acho que essas empresas têm capacidade de competir de igual para igual no Ocidente. Tanto é que elas não conseguem. Com a exceção do Alibaba, que consegue competir por conta, vamos dizer, maracutaias. E o ocidental ele tem um bloqueio cultural, né, de consumir o produto chinês. Exato. Não, o Alibaba até chega no Brasil, mas ele chega porque ele é competitivo e a competitividade dele é por conta de uma flexibilidade fiscal, vamos dizer assim, que existe. Né? E eu estou sendo modesto nas palavras aqui. Enfim, a China ela se bloqueou. Daí tem essa diagonal do mundo que ela ficou fora. Né? Se você pegar as empresas europeias, eles têm competidores em tudo para as empresas americanas. Eles têm a empresa de automóvel deles, a BMW, que inclusive é mais lucrativa que as empresas americanas. Eles têm a siderúrgica deles. Eles têm as empresas de alimentos dele, Nestlé. Eles têm as empresas farmacêuticas deles. Só que eles acabaram ficando de fora dessa briga aí da internet, o B2C da internet. Né? E daí o que acontece? E nós brasileiros também ficamos de fora. Né? As empresas vêm, operam aqui, lucram aqui e praticamente não empregam gente aqui. Então começa a ter um certo ruído. Na Europa já estão tacando multa. Né? Todo ano o Google lá paga em 2017 pagou 2 bi de multa, ano passado pagou 4 bi, porque eles começam a pegar eles tem lá um monte de lei e vão pegar alguma lá que eles estão quebrando de antitrust. Lá. Então pegaram no passado uma que eles procuravam a geladeira lá na França e mostrava, em vez da primeira ser do Carrefour, mostrava o Google Shopping. A comunidade europeia falou, isso aqui é praticamente competitiva, toma aí uma conta de 2 bi para você pagar. E eles vão pagando, né? Eles vão pagando. Inclusive, a Apple teve que perder um processo na União Europeia que teve que pagar 12 bilhões de dólares para a Irlanda. E a própria Irlanda falou, não, eu não quero esse dinheiro. Porque a Apple está lá por conta desse benefício fiscal. Se ela tiver que pagar, eles vão embora no dia seguinte. Então, olha só, a União Europeia vira e fala, não, Apple, você tem que pagar 12 bi para a Irlanda, e a Irlanda fala, não quero. Eu nem sei como é que vai ficar isso daí. Porque também, quando os dois não querem, eles chegam num acordo qualquer ali e vão pegar 12 bi no BNDES da Irlanda. Lá. Os caras vão fazer alguma coisa dá para fazer ali. Enfim, essa diagonal do mundo que ficou de fora tem um risco de você ter sempre mais tributos indiretos, multas e tal. O Brasil, inclusive, é um país que está querendo puxar essa discussão. Quando é tributo, nós somos vanguardistas. Né? O Brasil ele quer chamar uma discussão para tributar esses caras. Geralmente, quando tributa, vai para preço. Né? Não tem jeito. Eu acho que a lucratividade vai continuar alta, mas é um risco que existe para as empresas de tecnologia, essa diagonal do mundo cada vez mais enchendo o saco, da Rússia até o Brasil, tributando e dando multa. E eu quero que você dê aqui a tua visão também. Eu te respeito muito como analista, e eu
sempre te falo que você tem um diferencial muito grande, porque você não olha só a parte financeira das empresas, você tem uma visão de marketing muito aguçada. E como é que, para as pessoas aqui que gostam de analisar o mercado, estudar empresas, como é que elas têm que olhar as outras valências aí de um analista, de ver marketing, de ver recursos humanos, ver a capacidade de produção? Como é que você enxerga isso aí nas suas pesquisas? Bom, marketing, não sei se eu sou um bom marqueteiro. Eu estou falando. Não, tu entende de analisar o marketing das empresas listadas e o próprio trabalho da Suno é muito diferenciado. Tem que olhar o quanto que a empresa consegue LTV e ver quanto custa adquirir um cliente, né? Acho que essa relação LTV-CAC é muito importante ver, tem que ser umas 3 vezes aí para todas as empresas. E recursos humanos, hoje acho que é muito fácil, muito mais fácil do que ano passado, né? Tem para as empresas que são americanas, tem o Glassdoor, que é um site em que é um verdadeiro confessionário dos funcionários das empresas sobre o que está acontecendo lá dentro. O LinkedIn você consegue conversar com as pessoas, mas enfim, no final do dia sempre conversa, né, cara? Você tem que conversar com o máximo possível de pessoas que estão envolvidas naquela operação para ver como é que está acontecendo as coisas. Em relação a dividendos tributados, fundos imobiliários, que você aí é um dos maiores especialistas no Brasil, como é que você vê as perspectivas disso aqui no Brasil avançar? E se isso é um problema, né? Porque eu falo para as pessoas, os Estados Unidos é tributado e eles estão mais ricos que a gente, isso nunca foi um problema, porque as empresas têm aí alternativas. Você foi anteontem no nosso evento? Não pude, eu fui lá no Battle... O seu irmão foi, Battle Crunch, isso. Fizeram essa pergunta para os 7 principais gestores do Brasil, 6 acharam que não vai acontecer. O único que falou que poderia era o Crestana, lá do BTG, e a visão dele foi até positiva, por incrível que pareça. Porque ele fala, isso aí poderia participar de um grande pacotão fiscal, né, que, obviamente, reduziria o déficit público, e reduzindo o déficit público, o prêmio de juros do Brasil cairia bastante, e você perde numa ponta e ganha na outra. Né, essa é a visão dele. E ele acredita, inclusive, que poderia sair benéfico a longo prazo. Por quê? Esse pacotão fiscal poderia criar um grande estímulo a investimentos no Brasil, obviamente mais investimento, mais ocupação. Então, a tributação, se vier na visão dele, que era o cara mais otimista, ainda seria benéfico. Olha só. E as empresas podem fazer recompra de ação e devolver recursos para os acionistas dessa maneira. Né? Estou falando só de fundos imobiliários. Né? Sim. Dividendo de empresas é outra coisa. Então, de fundos imobiliários tem isso. E eu falei para ele, também no pior cenário, vamos supor, pior cenário, tributa dividendos de fundos imobiliários e nada mais, nem o fiscal melhora. Vamos pensar nesse cenário. O que vai acontecer? Provavelmente os fundos imobiliários vão cair na mesma proporção que a tributação. Se a tributação for de 20%, vai cair 20%. Mas o que vai acontecer no momento seguinte? Vai chegar um monte de investidor ativista, alguns deles nessa sala, e vão falar, pô, eu consigo vender no mercado primário, um negócio que custa 80 aqui, eu vendo por 100 lá. O metro quadrado na bolsa está 15 e quando eu for vender está 19,20. Então vamos comprar aqui o controle desse fundo e liquidar. Né? Então, a indústria vai morrer, o patrimônio não. Né? Então essa é a minha visão, num pior cenário possível para fundos imobiliários. Agora, empresa é aquilo, né? Se tributarem as empresas, tomara que seja parte de um grande pacotão, porque se for só tributar, daí as empresas vão sair do Brasil, porque do jeito que está, um tributo a mais, não tem incentivo fiscal nenhum. O empreendedor ele vai virar e falar assim, não sou eu que não quero empreender no Brasil, é o Brasil que não quer que eu empreenda aqui. Né? E daí as empresas realmente vão sofrer muito. Já são 6h20 já, a gente poderia ficar muito mais tempo. Eu vou abrir para as 2 últimas perguntas. Alguém tem 2 perguntas aqui? Vou dar aqui o privilégio para o cara que veio do Espírito Santo. Breno. Tiago, boa noite. Parabéns aí pela apresentação. Você começou a sua apresentação fazendo um paralelo entre o mercado brasileiro e o americano. Eu vou trazer um pouquinho para o mercado brasileiro. Na sua opinião, o que falta para a gente ter mais empresas na Bolsa? E se você acredita, e qual seria o papel da B3 na atração dessas empresas? Bom, acho que o papel da B3 é um papel quase que... tem 2 papéis, um educacional, muito empresário nem sabe que aquilo lá é uma alternativa a financiamento, né? E também tem que fazer um papel, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra no Brasil, mas um lobby, né? Assim, trabalhar junto a CVM, aos órgãos reguladores e tal, para reduzir o custo de manter a empresa aberta no Brasil. O custo de manter a empresa aberta no Brasil é um dos maiores do mundo.
né? A relação da receita que ela tem que deixar com as despesas de fiscalização, auditoria, etc., é muito alto. Então, tem que ser trabalhado isso daí também para reduzir o custo de abrir empresa. Aqui no Brasil, é inviável você ter uma small cap listada em bolsa, né? Nos Estados Unidos, tem cara assim, que tem 2 quiosques, e eu não estou brincando não, isso aqui é verdade, tem cara que tem 2 quiosques de food truck e já listou a empresa em bolsa. Isso é impossível no Brasil, né? Se a gente quer ter mais empresas, a gente precisa também ter essa questão do custo endereçado. Então, acho que esse é o trabalho da B3, primeiro educar as empresas, e também os investidores têm que se educar também, porque também a gente não tem muito investidor, né? Acho que a gente tem até mais empresa na proporção do que investidor, né? Porque, vamos lá fazer uma proporção, a gente tem 400 empresas no Brasil, lá tem 8 mil, é 1/20, né? Agora a gente tem 700 mil investidores, multiplica por 20, você chega em quanto? Em 15 milhões, 14 milhões? Olha só, lá fora é 150. Então, eu acho que a gente tem um gap muito maior em investidores na Bolsa do que em empresas listadas. Eu acho que talvez a Bolsa tem que dar incentivos às boas iniciativas. É que muitas vezes a B3, eu entendo o lado dos caras, os caras ficam numa espécie de Suíça ali. As boas iniciativas eles não ajudam. Iniciativas que ajudam eles não ajudam. Porque lá tem o bancão, porque se ele ajudar essas iniciativas pró-mercado, o bancão vai perder recursos e o bancão é um cara que negocia, ele tem que manter as boas aparências. Então, eu entendo o lado diplomático deles, mas se é uma empresa voltada a resultados, como deveria ser uma empresa aberta, né, Carlos? Eles tinham que ajudar as boas iniciativas, cara, né? Dar budget publicitário, espaço publicitário, sei lá, espaço lá para gravar que eles têm, que não usam, né? Eles não ajudam nada. Então, talvez devessem ajudar. Eu, se fosse CEO da Bovespa, eu romperia essa diplomacia ruim para o meu acionista, né? Eu acho que é um pouco disso. Então, acho que falta mais o gargalo é mais de investidores do que de... E não é só investidor pessoa física, não. Investidor institucional também. Os institucionais eles ainda subinvestem em renda variável no Brasil. Mais alguma pergunta? Tá. Essa é a última pergunta, depois eu tenho uma surpresa aqui para quem ficar até o final. Tiago, você analisa se tem alguma relação essa injeção de liquidez no mundo com o crescimento das ações americanas e se, caso realmente reverta a taxa de juros lá suba, se isso pode vir a causar um problema maior? Essa é uma das maiores mentiras que existem, tá? O juro subindo é ruim para a Bolsa americana. Se você for pegar historicamente, por incrível que pareça, a Bolsa americana se valorizou durante períodos de aumento de taxa de juros, inclusive o último ciclo de aumento, que foi lá de 2003 a 2007, a Bolsa americana valorizou, a Bolsa brasileira valorizou. A mesma coisa, eu fiz esse estudo uma vez e mostrei que isso é uma mentira que existe, só que é uma mentira que faz sentido, então as pessoas repetem, né? Então, isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Por que as empresas, por que o Fed americano aumenta juros? Ninguém nunca se faz essa pergunta. Não é porque o presidente do Banco Central do Fed não gosta do Trump, apesar do Trump falar isso, né? Ou ele achar que é isso. É porque tem inflação, e inflação é consequência do quê? De uma economia forte. Você tem um desemprego de 3%, chegando em 3% ali, que é o menor desemprego da história recente dos Estados Unidos, desde 60 e poucos, é a menor taxa de desemprego, né? Isso são mais consumidores, indo na Disney, comprando celular da Apple, todas essas coisas que eu acabei de falar, estão vendendo muito também porque tem um desemprego baixo, né? Então, as empresas estão lucrando muito mais. A Disney, que eu acabei de falar, cresceu a receita 12% nesse trimestre, e é uma empresa antiga, né, que tem 70 anos de história, da década de 50. Né? Então, olha só, a gente tem uma empresa tradicional crescendo 12% ao ano. Os juros, em teoria, deveria atrapalhar, só que, de certa forma, está sendo compensado pelo aumento dos lucros das empresas. Né? Não. Porque o único jeito seria se tivesse uma expansão da carteira de crédito e as pessoas gastando. Mas o crédito nos Estados Unidos não tem crescido da forma desenfreada. Né? Não vejo dessa forma, não.